Olá, bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Eu sou Eduardo Lapa. Eu sou André Lima. E hoje a gente vai discutir um tema massa, hipertensão arterial na gestação. O que é que você precisa saber, independentemente se você é clínico geral, se você é obstetra, se você é cardiologista. Nosso convidado aqui especial hoje, colaborador do Cardio Papers há muitos anos já, doutor Alexandre Lucena, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Doutor Alexandre é um dos autores da diretriz do posicionamento de cardiopatia na gestação da SBC. E escreveu, inclusive, foi um dos responsáveis por essa parte de hipertensão na gestação. E também é nosso guia e mentor quando o assunto é cardiologia em gestação. Já incomodei muito. Chamo de disque buchuda. Eu recebo ligações de vários locais, interestaduais, inclusive. Exatamente. Mas, Alexandre, a gente separou aqui 5, 6 dúvidas principais de hipertensão na gestação para tirar contigo, bem a visão prática mesmo, certo? Primeira dúvida sobre hipertensão na gestação. Como é que eu vou classificar a hipertensão arterial na gestação? Peguei lá uma gestante que está com uma pressão de 150/90. O primeiro, o critério muda para diagnóstico, sim ou não? Segundo, uma vez dado o diagnóstico, quais são os tipos de estágios hipertensivos que a gente pode encontrar numa gestante? Bora lá. A classificação de hipertensão na gravidez, ela se subdivide em 4 tipos. Eu tenho a paciente que é hipertensa crônica e engravida. Perfeito. Essa vai ficar hipertensa. E aí, a hipertensa crônica, às vezes, ela responde à vasodilatação da gravidez, que ocorre ali em torno, começa a partir de 8, 10 semanas, e diminui a necessidade de antihipertensivo. Certo. Às vezes, não. Quando ela tem muita disfunção endotelial, ela não responde. Então, vai ser uma hipertensa grave. O outro tipo é a hipertensão gestacional, que acontece a partir de 20 semanas, e é a hipertensão que não tem lesão de órgão-alvo associada. Ok? É, em geral, uma forma mais branda de hipertensão. Certo. O terceiro tipo é a pré-eclâmpsia, que é uma hipertensão que também acontece após 20 semanas, só que com lesão de órgão-alvo, porque pré-eclâmpsia é uma síndrome multissistêmica que pega tanto de forma mais precoce até o rim, né? O sinal mais precoce é a proteinúria, quanto pode dar alteração de fígado, de função hepática, TGO, TGP, alteração de coagulação, já andando no caminho de síndrome HELP, alterações do sistema nervoso central, né? Pré-eclâmpsia, eclâmpsia. A eclâmpsia seria a convulsão, né? No paciente com pré-eclâmpsia. E o pior tipo, que é a pré-eclâmpsia superposta a uma hipertensa crônica. Certo. Então, uma paciente hipertensa crônica que desenvolve pré-eclâmpsia durante a gravidez. Perfeito. O critério para você dizer é o bom e velho 140/90, maior ou igual, ou muda alguma coisa? O critério diagnóstico é 140/90 da mesma forma que da diretriz de hipertensão, os mesmos estágios, tudo igual. Perfeito. O que eu tenho que prestar atenção é que, mesmo em pacientes que não tenham já o diagnóstico de hipertensão, se isso ocorre abaixo de 20 semanas, por definição, ela é hipertensa crônica. Perfeito. Por quê? Abaixo de 20 semanas, a gente não tem alteração hormonal ou hemodinâmica que justifique a hipertensão ainda. Que muitas vezes a mulher nunca passou no serviço de saúde, Pois né? é. Tá lá, 18 anos... Vai descobrir chega... grávida. Exatamente. E lá para 18 a 20% das mulheres em idade reprodutiva são hipertensas. Interessante. É bastante, né? Um contingente enorme. Então, bastante. Você que está no consultório, o cardiologista clínico, que vai pegar mais frequentemente desse mundo da cardiobstetrícia, é a hipertensão. Perfeito. E Alexandre, me diz uma coisa, porque a hipertensão gestacional, por definição, ela vai acontecer depois de 20 semanas e normalmente ela vai regredir depois que a mulher parir. Depois do parto. É isso. Se eu pego uma paciente no consultório que teve exatamente isso, surgiu lá com 23 semanas e depois da 4ª semana de puerpério a pressão tinha normalizado já. Eu tenho que ficar de olho nessa mulher aí no segmento que eu vou ficar fazendo com ela, ela tem um risco maior de fazer alguma coisa ou segue o jogo? Isso você falou é importante porque é até um critério de diagnóstico de hipertensão crônica também. Porque a paciente tem até o fim do puerpério para recuperar os seus níveis pressóricos pré-gestacionais.
Lembra só aí até onde vai o puerpério, para quem é mais velho, então, assim que nem eu. As primeiras 6 semanas, tá? Perfeito. Os primeiros 42 dias. Perfeito. Até 42 dias, eu digo que a pressão é relacionada à gestação. Certo. Depois disso, as alterações induzidas pela gravidez já desapareceram, certo. A grande maioria. Não tenho justificativa para dizer que a hipertensão é relacionada à gravidez. Então, se ela permanece hipertensa após 42 dias, ela é também classificada como hipertensa crônica. Joia. O cenário seria, por exemplo, de forma geral, real, assim, seria uma paciente, por exemplo, que tem uns 38 anos, que engravidou, nunca acompanhava com o médico, chega lá na consulta, tá com 22 semanas de gravidez, primeira consulta, tá lá com pressão alta. Aí você faz, putz, é uma hipertensão gestacional ou hipertensão crônica. Não vai desenvolver lesão de órgão-alvo, vai ter o parto, você fica acompanhando as primeiras 6 semanas. Se a paciente resolveu a hipertensão nesse cenário, era hipertensão gestacional. Se manteve depois do puerpério, manteve níveis pressóricos aumentados, provavelmente era hipertensão crônica que foi diagnosticada naquele durante momento. A gravidez. Não, perfeito, beleza. Alexandre, só outra dúvida. Você viu lá, estava acompanhando o pré-natal, pressão normal. 23, 24 semanas de gestação subiu. Aí você está em dúvida se é só uma hipertensão gestacional, se poderia ser já uma pré-eclâmpsia. Você faz essa triagem aí com ureia, creatinina, função hepática e tal, veio tudo normal. Inicialmente, tá tranquilo? Ou eu tenho que ficar repetindo isso de mês em mês? Enfim, como é que é o meio de campo? Isso na prática muita gente faz, mas não tem muito sentido, sabe? Veja, a gente tem uma situação dinâmica. Tá? O que é com 23, 24 semanas pode não ser com 32. Ela pode abrir a pré-eclâmpsia depois. Para os residentes, às vezes eu falo que parece que hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia e HELP são estágios da mesma doença. Com a forma de apresentação da mesma doença. É um contínuo, né? Pois é. Então, eu ter proteinúria negativa, função renal, TGO, TGP, bilirrubinas, tudo negativo, não me garante que ela não vá ter pré-eclâmpsia, tá? Que aí seria superposta mesmo, no caso, né? Só me diz que naquele momento ela não está em pré-eclâmpsia, mas ela pode desenvolver. Mas não tem sentido eu ficar fazendo exames de rotina de pré-eclâmpsia a cada 15 dias. Certo. Tá? Não tem. Por quê? Perfeito. Porque quando vem ao ter essas alterações de órgão-alvo, já é um estágio mais tardio. Eu vou ter primeiro a hipertensão. Tá? Então, muda primeiro o padrão da hipertensão. Perfeito. Então, eu monitorizo as gestantes em casa, trazendo elas para o autocuidado. Oriento a automedida, né? Fazer a aferição pelo menos 2 a 3 vezes na semana. E se elas perceberem uma mudança no padrão da hipertensão, aí a gente vai e começa a investigar, faz rotina de pré-eclâmpsia. Faz sentido. Existe marcadores de pré-eclâmpsia que não estão ainda na prática clínica. A gente até tem, no Einstein tem em São Paulo isso, mas aqui eu não consigo fazer. A grande maioria do Brasil não consegue, na verdade. Que é a relação entre as substâncias angiogênicas e antiangiogênicas. Porque a pré-eclâmpsia vem da placenta. Desculpa. A pré-eclâmpsia vem da placenta no processo ali de placentação mesmo, quando ocorre a abertura das artérias espiraladas, a perfusão placentária é adequada. E se isso não ocorre da forma que tem que ser... A famosa migração trofoblástica, pois né? Segunda onda. Essa mesmo. 6 períodos de medicina, né? Se não acontece, eu vou ter uma isquemia placentária, microtrombose placentária, isso gera uma cascata inflamatória, disfunção endotelial, e aí segue na síndrome inflamatória da pré-eclâmpsia, tá? Então, eu tenho essas substâncias angiogênicas e antiangiogênicas. Existe um exame que é a relação entre a tirosinoquinase e o fator de crescimento derivado da placenta. Essa relação, até 38, é considerada normal. Acima disso, é indicativo já de pré-eclâmpsia, mesmo sem ter alteração de proteinúria,
Seria uma fase outro subclínica, no caso. Fase né? subclínica. Seria o strain da obstetrícia. Mas aí, né, eu velho? não consigo fazer isso com muita antecedência. Perfeito. Ele me dá em torno de 3 semanas de previsão. Uhum. 3 semanas pode fazer a diferença para um neonato? Pode, né? Uhum. Porque muda bastante nascer com 28 semanas ou nascer com 30, 31 a 32 semanas, muda muito para o bebê. Uhum. E seria uma forma de mudar a forma de ver a doente, intensificar cuidado e diminuir o dano. Uhum. Né? Mas, infelizmente, não está na prática clínica ainda. Perfeito. Alexandre, então a gente viu que tem esses métodos diagnósticos mais especializados que a gente não tem na prática clínica, mas de forma geral, na prática clínica, uma das coisas que a gente tem que estar atento também é que gestante tem muito avental branco, a hipertensão do avental branco. Então, muitas vezes, Perfeito. quando vai para o consultório, ela está com aquele nível de pressão aumentada. É uma das indicações, inclusive, de avaliar a medida ambulatorial, o MRPA, para fazer e como você bem me comentou, às vezes não tem condições de fazer não tem disponibilidade disso, mas a automedida ajuda pra gente avaliar Quem perdeu isso. o podcast da gente, Dr. Aldo, sobre o assunto, ficou top. Vê lá também mapa, MRPA. MRPA. Eu gosto muito de bom. MRPA para gestante, porque uma coisa muito boa do mapa é que ele me dá o descenso noturno. Sim, sim. Né? Mas gestante, por si só, dorme mal. Ainda vai Principalmente perturbar quando a barriga ali, cresce, né? Oh. Acorda muito, sono superficial, a posição incomoda, acorda para urinar. Então, dá uma falseada. Mas nessas situações, para mim ver se o controle está efetivo, o mapa é fundamental. E aí, você pode usar para diagnóstico também ali no final do primeiro trimestre. E para saber se a paciente tem um avental branco ou se ela tem hipertensão mascarada, né? Funciona para as duas coisas. Boa. Perfeito. É importante o mapa na gravidez e assim, não existe uma mudança dos critérios diagnósticos. Então, o resultado que sai no mapa lá, teoricamente, é a mesma que eu vou adotar para a gestante. Boa. Outra orientação com relação à medida da pressão arterial na gravidez é fazer deitado e quando for aquelas pacientes que têm um nível, a gestação mais adiantada, que o útero está aumentado, fazendo decúbito lateral esquerdo, não é isso? Essa técnica a gente usa para... Veja, o ideal mesmo é medir a pressão da gestante sentada. Sim, com o braço, assim, mais ou menos normal, altura. Né? A técnica convencional. Isso. O DLE, o decúbito lateral esquerdo, a gente usa para tirar o falseamento da alteração do retorno venoso. Então, quando eu deixo ela deitada do lado esquerdo ali, tá na enfermaria, 10 minutinhos às vezes, ali e tal, e revejo, tanto eu deixei ela em repouso, que isso vai me ajudar, que às vezes o paciente chega, entra na consulta, já senta, não é legal. Quanto eu tiro a compressão aortocaval e eu tenho uma medida mais fidedigna realmente da pressão. Perfeito. É importante. Agora, eu queria só chamar uma atenção a uma coisa que a gente deu uma pulada que eu acho importante. Veja, a gente tem 2 níveis de pressão que são importantes na gravidez. Um é diagnóstico, que é o 140/90, e o outro é prognóstico, que é 160/110. Certo. Tá? É dito na literatura que a grande maioria dos estudos que abaixo de 16/11, se é uma hipertensão gestacional ou uma pré-eclâmpsia inicial, eu nem preciso medicar. Tá? Aí é a minha próxima pergunta. Porque não teria... esse nível de pressão não tem aumento de morbimortalidade, nem materno nem fetal. Só para deixar registrado aqui, porque a gente vai dar aquela cortada no vídeo para botar depois. Alexandre, quando é que eu vou tratar a hipertensão arterial na gestante? Acima de 140, maior ou igual a 140/90 é hipertensão. Mas só deixando claro, qual é o limite, então, a partir do qual começa a tratar no consultório, no hospital, enfim. Bora lá. Entre 14/9, de 14/9 para baixo, não. Entre 14/9 e 160/110 é uma zona cinzenta. Perfeito. Ok? Se ela é hipertensa crônica, ajuste medicação ou inicie, se ela tiver 100. Né? Hipertensa crônica, eu sei que a tendência é subir. Se ela é hipertensão gestacional, que não tem lesão de órgão-alvo, não tem nada, ou uma pré-eclâmpsia inicial, você pode observar.
Tá? Certo. Os obstetras nunca deixam, já chegam com metidopa, né? Certo. 15/10, não, vamos olhar. Uhum. Mas assim, na literatura não há aumento de mortalidade. Perfeito. Na prática, a gente começa. Uhum. Né? Porque a gente sabe que é uma doença progressiva. Certo. Né? A função do antihipertensivo é evitar lesão de órgão-alvo, complicação, que a paciente faça um AVCH, faça um edema agudo de pulmão, Perfeito. que tenha uma disfunção diastólica importante, que vai trazer repercussão. Uhum. O antihipertensivo não previne pré-eclâmpsia. Certo. Então, eu fazer metildopa, nifedipina, para baixar o nível de pressão para 12/8, para que ela não tenha pré-eclâmpsia, isso não existe. Que a síndrome vai evoluir. Então, a gente usar medicação antihipertensiva para diminuir a pressão no intuito de evitar a pré-eclâmpsia não funciona por conta das alterações inflamatórias, da cascata inflamatória da pré-eclâmpsia que começou Perfeito. lá atrás no primeiro trimestre, tá? Então, não tem muito sentido a gente usar medicação, a gente vai usar na gestação a menor dose possível, no menor tempo possível, sempre a indicação mais precisa, ok? Uma coisa... Que o risco seria baixar demais e diminuir a perfusão útero-placentária, né? Isso. Aquela coisa toda, né? Existe um trabalho bem interessante que mostrou que a redução de pressão arterial média para cada 10 milímetros que eu baixo, eu diminuo o peso do bebê em 176 gramas. Interessante. Então, o alvo é manter a pressão sistólica entre 110 e 140 e a diastólica ali 75, 80 até 90. Tá? Esse é o alvo do tratamento para gestante. Perfeito. E aí vem a dúvida, né? A gente já viu aí os limites para tratar a hipertensão na gestante, mas que antihipertensivos eu posso e que antihipertensivos eu não posso usar na gestação? Perfeito, vamos lá. Primeiro os que contraindicados, certo. Tá? É mais fácil. A gente não usa IECA e BRA por questão de malformação fetal. Certo. Então, eu tenho teratogenicidade associado. No primeiro trimestre eu posso ter malformação cardíaca, no segundo e terceiro malformação renal, sistema nervoso central. Tá? Certo. Então, deve evitar. Eu já tive bebê que nasceu com insuficiência renal, porque a mãe tomou losartana a gravidez inteira, quando o bebê nasceu, chegou lá parindo, quando nasceu, já nasceu com insuficiência renal. Então não é lenda. Não é lenda. Outra medicação que a gente tem que evitar de antihipertensivo é, infelizmente, a espironolactona, porque é uma droga importantíssima, principalmente para os pacientes que têm hipertensão resistente. Né? Aquela drogazinha do resgate ali, a quarta droga, mas... Que todo ano cai no TEC, né, galera? Essa quarta droga, espirona, quarta droga. Eu não devo fazer por conta do bloqueio hormonal que ela induz. Perfeito. Os diuréticos, é uma particularidade que os diuréticos tiazídicos, existem alguns relatos de caso de malformação também no primeiro trimestre, mas isso não está batido o martelo, isso é uma coisa levantada. Relato de caso. Né? E eu evito o diurético também quando eu suspeito que a doente tem pré-eclâmpsia. Certo. Porque na pré-eclâmpsia eu tenho alteração de permeabilidade vascular e o líquido vai para o terceiro espaço. Por isso que elas incham tanto. Certo. Fazem tanto edema, fazem derrame pericárdico, derrame pleural. E se eu faço o diurético, que ela está subindo hematócrito e hemoglobina por hemoconcentração. Então eu posso induzir mais lesão renal. Certo. Inclusive fazer um feedback negativo de aumento de pressão. Apesar do conteúdo hídrico dela total é alto, o volume plasmático efetivo dela tá baixo. Tá baixo. Interessante. Então eu evito, tá? Quando é que eu vou usar diurético na pré-eclâmpsia? Na paciente, a partir do segundo, terceiro dia do puerpério, porque eu começo a ter a reabsorção desse edema para o intravascular. Ok? Isso é tão verdade que muitas vezes você pega essas pacientes, ela tem o puerpério, estava até controlada. Terceiro dia... Começa a estourar a pressão, porque ela começou a reabsorver isso. Perfeito. Isso mais a queda da vasodilatação periférica. Certo. Ela começa a voltar ao tônus. Isso foi uma das coisas que eu aprendi na prática, galera. Quando Patrícia teve e Luísa, né, que é a minha filha maior. Que eu descobri que toda gestante ali no primeiro e segundo dia faz um edema grande mesmo inferior, mesmo que a gestação tenha sido tudo tranquilo. E depois que vai reabsorvendo, aconteceu isso também com o parente. Pode subir a pressão. Pico hipertensivo segundo, terceiro dia. Eu me lembro que eu te incomodei com essa aí também, Alexandre e tal.
Então, é uma coisa que às vezes não está nos livros, né? Mas que é relevante saber, né? E, assim, outra coisa que não está no livro, que é até uma coisa que eu venho ensaiando fazer uma pesquisa, é que nessas pacientes que ganharam muito, muito peso, fizeram muito edema, quando depois que eu inicio as medicações no puerpério da terceira droga, quarta droga, espironolactona. Porque é liberado para o aleitamento. Sim, sim. E eu bloqueio a reabsorção de sódio e água ali, e a alteração que eu tinha de renina, angiotensina já começa a cair no puerpério, então ajuda bastante. Alexandre, o diurético e com relação ainda a medicações que a gente não pode utilizar como antihipertensivo, o atenolol, que é a medicação, o que é que o atenolol pode trazer aí para esses pacientes? Atenolol é uma droga como beta-bloqueador que a gente já não usa de cara, né? Sim. Beta-bloqueador já não é primeira opção para tratamento de hipertensão. Perfeito. Porque tem muita gente que gosta de beta-bloqueador para mulher, porque vai ficar mais tranquilo, menos taquicardia. Não façam isso, por favor. Atenolol a gente não deve usar dos beta-bloqueadores, é o que a gente tem que evitar mesmo, por conta de que ele passa muita barreira placentária e ele induz muita restrição de crescimento. Tá. Os bebês ficam muito pequenos e isso pode trazer repercussão por feto importante. Então a gente evita, tá? Não é contraindicação, mas é uma sugestão para evitar. Alguma outra classe? E é dose dependente. Alguma outra classe de medicação que você recomendaria ter mais cuidado nesse tratamento de hipertensão? Não, os principais são essas aí pra gente evitar. Agora vamos às doses, vamos às drogas que a gente usa. Vamos lá. Até bem pouco tempo atrás, a gente tinha uma melhor droga, que era a metildopa, que está no mercado há 50 anos. Classicamente é a droga da gestante e que a gente tem segurança que não reduz fluxo útero-placentário e tem trabalhos de segmento dos filhos de mães que usaram até 7 anos que não teve nenhuma repercussão, não teve dano. Prova do tempo, né? A prova do tempo, então. E a gente tem essa segurança. Certo. Hoje a gente fala em drogas de primeira linha, certo? Tá? Não é mais a melhor droga. A gente está usando muito na prática a nifedipina, certo? Porque é uma droga excelente para a gravidez, como bloqueador de canal de cálcio que é, porque ela pode ser usada em qualquer estágio da gestação, sem contraindicação. Tem diferença da nifedipina para anlodipina, que a gente está mais acostumado? Já chego aí. Veja, a nifedipina eu uso na gestante, eu uso no pico hipertensivo, e hoje a tendência é usar mais nifedipina do que hidralazina venosa. Certo. Né? A nifedipina oral. Hoje tá entrando para ser a melhor droga. Então se liga aí, pessoal. A gente está acostumado a utilizar a hidralazina venosa, mas aí a novidade é que você pode utilizar a nifedipina oral nesse pico. E tem trabalho head-to-head que mostra que a nifedipina tem um efeito de maior controle mais prolongado da pressão. Se eu usar para bola. Perfeito. Os obstetras usam a nifedipina para inibição de trabalho de parto. Então é uma droga bem aceita, né, pelos obstetras, ele já tem mão. E é uma droga que eu uso no aleitamento com segurança, que passa menos de 1% para o leite. Tá. Então eu uso em todos os estágios da gravidez, tá? Aí você diz, comodidade posológica. A gente tem as apresentações retarde, que a gente pode usar 1 ou 2 vezes por dia, né? Mas a comodidade posológica na gravidez a gente meio que deixa de lado. Tá. Por quê? Porque a farmacodinâmica da gravidez muda. Então, meia-vida de droga muda, tempo de eliminação de droga, o clearance renal muda, porque eu mudo a taxa de filtração glomerular, mudo degradação hepática, então isso tudo muda. A tendência da gente é usar doses mais fracionadas, com maior frequência durante a gravidez. Aí vai 3 vezes por dia mesmo e vamos embora. Porque é melhor, eu consigo garantir um nível sérico. Entendeu? Então, a pergunta foi amlodipino ou nifedipina. A diferença dos dois é só que eu tenho muito mais segurança, estudo, tenho muito mais comprovação de segurança com nifedipina do que a amlodipina.
Não tenho nenhum estudo dizendo que a amlodipina faz mal, tá? Mas ela entra como o segundo bloqueador de canal de cálcio. Certo. Se a paciente já usava amlodipina antes de engravidar, bem adaptada, Tá de boa, deixa engravida, mantém a amlodipina dela. Eu já fiz isso algumas vezes, sem nenhum problema. Tá? Então, outras drogas que a gente pode classificar como drogas de primeira linha de bom uso são os beta-bloqueadores. Lembrar que todo beta-bloqueador pode passar a barreira placentária e induzir restrição de crescimento. Então, é dose dependente, tá? Eu vou usar sempre da menor dose. E aí, particularmente, eu uso o beta-bloqueador como a segunda ou terceira droga. Tá? E que o pessoal cita muito o labetalol, né? Nas diretrizes europeias, internacionais, que a gente não tem muito fácil aqui, né? O labetalol, na verdade, é um alfa e beta bloqueador. Isso. Mas os trabalhos feitos lá fora, todos são com labetalol. Quando se faz trabalho head-to-head, é metildopa, nifedipina e labetalol. São as três. Também é usado para pico hipertensivo labetalol, na forma venosa, mas o efeito é similar. Né? Tem um trabalho muito interessante lá, que comparou a nifedipina com a metildopa e com o labetalol. Foi um estudo de eficácia mesmo. Certo. O controle antihipertensivo com a nifedipina é melhor do que com a metildopa. Certo. Quando eu faço a comparação de uma droga com a outra. Interessante. Mas às custas de fetos menores, porque ela diminui mais o fluxo uteroplacentário. Então é questão de titulação, né? Perfeito. Você vai usar a menor dose, só não pode induzir hipotensão. Perfeito. Tá? E aí, nitrato? Você pode usar nitrato, um vasodilatador, tripidralazina oral, pode. Né? Não são bons antihipertensivos, mas naquele contexto já está com 3 drogas, eu preciso temperar, botar um pouquinho de sal e pimenta. Né? E a clonidina? A clonidina é um raciocínio similar ao da metildopa. O que é que a gente usa a metildopa e não usa a clonidina? Porque a clonidina dá muito mais restrição de fluxo uteroplacentário. Entendeu? A metildopa não. E dá muito mais efeito rebote. Né? Muito efeito colateral para a gestante. É o clássico, né? Do rebote. E ainda tem alguns estudos, porque você sabe que a clonidina também impregna o sistema nervoso central e dá sonolência. Existem relatos de distúrbio do sono dos RNs também com clonidina. Então a gente... O menino já não dorme direito. Mas aí é bom, bota para dormir. Bota para dormir mais. Então pronto, aí pode ser considerado realmente, né? Porque, meu amigo, eu disse isso não, edita, por favor, corta. As primeiras semanas são bronca. Perfeito. Alexandre, e agora a gente já falou aquela classificação dos 4 tipos de hipertensão, né, que pode ter na gestante. E a gente falou rapidamente sobre pré-eclâmpsia, né? A gente comentou sobre as lesões de órgão-alvo e tal, mas hoje em dia, assim, quais seriam os critérios de livro para dizer, não, essa gestante aqui está com pré-eclâmpsia e não é só uma hipertensão gestacional? Pois é, veja. Isso é um limite, às vezes, que é difícil para quem é hipertensa crônica, sabe? Porque qualquer paciente hipertensa crônica pode ter uma descompensação da hipertensão e começar a fazer pico hipertensivo, tá? Certo. Então, essa separação, às vezes, não é simples. Certo. A gente tem alguns critérios de gravidade que a gente classifica como hipertensa crônica que virou pré-eclâmpsia. Assim, se a paciente não tinha nada e começa a desenvolver hipertensão, bate 16/11, ela já entra com o pé na pré-eclâmpsia. Aí eu vou fazer proteinúria, que não é obrigatório, eu posso ter ou não a proteinúria, que às vezes a proteinúria só aparece tardiamente, às vezes só no puerpério. Perfeito. Então, se eu faço durante a gravidez a proteinúria é negativa, não necessariamente eu excluo pré-eclâmpsia. Que pode ser com o dipstick mesmo, da velha de guerra? Como é que é? 2 cruzes na fita. Certo. Ou a relação, a microalbuminúria, né? A relação proteína-creatinina na urina, até 0,3, né? 300 miligramas. Certo. Ou a proteinúria de 24 horas, que também é bem um valor, 300 miligramas. Antigamente existia um valor que a gente dizia que era acima de 5 gramas, que era pré-eclâmpsia grave, era prognóstico. Hoje em dia não usa isso mais, caiu. Tá? Perfeito. Então, proteinúria é definido. Proteinúria e as lesões de órgão-alvo, tipo alteração TGO e TGP, queda de plaquetas, já naquela sinalização de síndrome HELP mesmo. Perfeito. Né? Se eu tiver, mesmo que eu tenha
pressão limítrofe ou pressão normal, proteinúria negativa, se ela começa a ter sintoma de eminência de eclâmpsia, ou seja, turvação visual, sonolência, náusea e vômito, A dor em hipocondrio direito ainda conta também ali para... Conta. Mas isso é mais para eminência de eclâmpsia e não diagnóstico direto de pré-eclâmpsia, tá? Joia. Então, às vezes, as coisas ficam meio misturadas. Perfeito. Antigamente, tinha um edema. Verdade. Quando o pré-eclâmpsia se chamava DEG, né? Doença hipertensiva. No meu tempo era DEG. Pois é, mas desde 2000 que não é mais DEG. Né? Levou um tempinho para sair da boca do povo, mas... Então peguei... Que a gente entrou ali, né? DEG era uma tríade, né? Hipertensão, proteinúria e edema. Hoje a gente não obrigatoriamente tem a proteinúria e não obrigatoriamente tem o edema. Né? Aliás, o edema saiu como critério diagnóstico. Hoje, o que a gente usa bastante é o ultrassom Doppler, que a gente faz no primeiro trimestre, no final do primeiro trimestre, ali entre 11 e 13 semanas, que se tem uma circulação útero-placentária com restrição de fluxo da artéria uterina, já é um sinal de alerta para predição de pré-eclâmpsia. E o Doppler, a gente repete ali no meio do segundo trimestre, em torno de 22, 23 semanas, da mesma forma. Inclusive, existe uma calculadora a fundação para estudo da pré-eclâmpsia, com Doppler e tal, eu esqueci o nome da sigla, mas essa calculadora é online, você pode fazer no seu consultório, na emergência, no celular, em que você consegue, por dados como predizer, né? Hipertensão, a cálculo de pressão arterial média, o Doppler, ele leva em consideração a relação lá dos fatores angiogênicos e antiangiogênicos que eu falei, mas não obrigatoriamente entra no cálculo. Você pode fazer saber se a doente é de alto risco para desenvolver pré-eclâmpsia precoce, que é abaixo de 34 semanas, ou uma pré-eclâmpsia abaixo de 37 semanas. Certo. Isso é importante porque a partir do momento que a paciente tem uma estratificação de probabilidade de desenvolver pré-eclâmpsia, você pode utilizar mecanismos para tentar diminuir o risco, que a gente já viu que antihipertensivo não diminui o risco para pré-eclâmpsia. O que é que a gente pode fazer? Às vezes o paciente está gestante, ela passa pelo cardiologista para fazer a avaliação durante a gestação pelo cardiologista. O que é que a gente pode ajudar nessa profilaxia de pré-eclâmpsia? Vejam, a gente tem somente duas coisas que foram testadas que realmente têm comprovação científica que funcionam, tá? Foi testado um monte de coisa, um monte de vitamina E, vitamina D, foi testado vastatinas, para vastatina em si, foi testado heparina, foi testado um monte de coisa, de tudo ficou o AS, em baixa dose, né, entre 75 e 150 miligramas, e o cálcio entre 1,5 grama e 2 gramas. O cálcio foi efetivo, mas ele foi efetivo meio que em análise de subgrupo, entendeu? Ele foi realmente com maior benefício para quem tinha déficit de ingesta de cálcio. Então, ficou ali meio que subgrupo. Eu não uso de cara, eu uso com a paciente que tem um risco muito alto como a complementação. Porque aqui quem toma leite come queijo de coalho, né? E a principal droga que a gente tem como profilaxia para pré-eclâmpsia é o AS. O AS, ele deve ser começado, tem a janela terapêutica ideal é entre 12 e 16 semanas. Nessa faixa é onde eu tenho o melhor benefício, principalmente para pré-eclâmpsia precoce, ou seja, abaixo de 34 semanas, que é o nosso grande calo, porque abaixo de 34 semanas os bebês são pequenos, né? Abaixo de 2 quilos. Para interromper a gravidez, né? Pois é. E aí fica a mãe internada há muito tempo, o bebê ocupando o UTI NEO muito tempo internado, aquele caos de maternidade que quem já passou sabe como é, a grande maioria são essas hipertensas, tá? Então, o AS diminui o risco de pré-eclâmpsia precoce
com uma redução de risco relativa em torno de 60%. É uma relação de risco relativo boa. Com NT, se eu não me engano, 72. Entre 72 e 75. É uma droga que tem pouco efeito colateral, fácil acesso do SUS, com impacto social muito grande. E com o longo tempo de uso, que eu já estou usando pelo menos há uns 4, 5 anos, a gente vê pouca complicação, tipo sangramento aumentado, sabe? Descolamento de placenta. Perfeito. E alteração do canal arterial de bebê também, a gente não vê. Boa. Na prática, não vê. Alexandre, se a gente fosse resumir o tratamento... Só finalizando. O AS, a gente suspende com 36 semanas. Tá. Porque a plaqueta fica ali com antiagregada mais uns 5 dias, 7 dias, que já dá os 37 do termo. Perfeito. Só para deixar... redondinho. A hora que a gente viu os critérios de pré-eclâmpsia já direitinho, como é que a gente trataria ali de uma forma sucinta a paciente com pré-eclâmpsia? Depende da idade gestacional, rapaz. Se eu tenho um pré-eclâmpsia que se estabelece abaixo de 34 semanas, eu vou tender a ser o mais conservador possível. Joia. Tá? Então eu esfrio o processo interno, por causa do bebê, controlo pressão, vou fazer semanalmente ou a cada 3 dias a rotina de pré-eclâmpsia, TGO, TGP, bilirrubina, DHL, hemograma para ver plaquetas e acompanho com ultrassom Doppler para ver a circulação do bebê, como é que tá. Certo. Se ele começa a ficar com a circulação ruim, que existe uma situação chamada de centralização, ou seja, todo o sangue está indo para proteger o cérebro, o resto do corpo do bebê está sofrendo, certo. Entendeu? É indicativo de sofrimento fetal extremo, eu tenho que interromper em qualquer idade gestacional, certo? Se a paciente tem mais de 34 semanas, eu sulfatei, consegui fazer sulfato de magnésio, previne eclâmpsia, ok? Não é antipertensivo. As pessoas às vezes confundem porque quando tá no sulfato, a doente ajustou medicação, tá deitadinha, remédio na mão, a pressão dá uma controladinha, mas não é efeito direto do sulfato de magnésio. Aí eu fiz todo o protocolo, sulfato de magnésio, fiz o corticoide para amadurecer o pulmão do bebê. Quando é abaixo de 34 semanas. Faço também. Acima de 34 eu posso fazer, certo. que tem benefício menor do que abaixo de 34, mas entre 34 e 37 hoje a gente já faz também. Não sabia não. Lembrando do sulfactante, né? Que ele funciona lá como produtor... como protetor da pulmonar. Perfeito. Dos alvéolos, manter o alvéolo aberto. E tento segurar a gestação até 34 semanas. Acima de 34 semanas, se ela descompensa de qualquer forma, se não está controlando pressão, se já tem alteração de lesão de órgão-alvo, eu posso interromper a qualquer momento. Acima de 34 semanas. E importante ficar nesse período aí de avaliação, justamente tentando verificar aqueles níveis tensionais que você falou que era prognóstico, de 160 por 110, porque o que viu-se é que quando as pacientes evoluíam com AVC hemorrágico, eles tinham um período e você não pode ficar muito complacente por deixar muito tempo com a pressão acima de 160 por 110, justamente pelo risco de AVC hemorrágico. AVC hemorrágico é a principal causa de mortalidade por pré-eclâmpsia. Interessante. Show. É realmente catastrófico. A gente tem na pré-eclâmpsia e tem quando tem convulsão ou não, às vezes os pacientes fazem sintoma neurológico, que é a síndrome PRES, que na verdade é um edema cerebral meio que difuso ali, concentra mais ali no occipital, relacionado com a quebra de barreira ali da hipertensão, né? Da hipertensão que acontece na cefalopatia hipertensiva também, né? E por isso que às vezes aquela história de iminência de eclâmpsia, turvação visual, a parte visual, alterações visuais, é justamente um reflexo de um edema que está prevendo que o paciente vai ter. Telhado já lá, né? Subiu no telhado, exatamente. Ruim, né? Perfeito. Alexandre, última coisa aqui para a gente abordar em relação à hipertensão arterial na gestação. Como é que eu vou tratar a hipertensão arterial no puerpério? A gente já viu na gestação em si, né? Mas aí teve lá o delivramento. E aí, como é que eu vou fazer agora em relação a antihipertensivos no puerpério? O que é que pode e o que é que não pode? Veja, o puerpério é um território esquecido pela cardiologia e pela obstetrícia.
a gente sabe que a placenta é o gatilho da pré-eclâmpsia. Uhum. Né? Existia na cabeça há muito tempo que o tratamento era retirar a placenta. Uhum. Então, tirou a placenta, não acabou o problema. Por quê? As alterações inflamatórias, de inflamação endotelial, lesão órgão-alvo, que se acumularam por semanas, levam alguns dias para melhorar. Faz sentido. Então, não vai ser só tirar a placenta que a doente vai melhorar num piscar de olho. Então, você não pode abandonar a paciente, tá? Existem algumas peculiaridades do puerpério que são relacionadas à alteração da volemia, né? Que é a absorção do edema. Quando volta para dentro do intravascular, a pressão pode subir, ter um novo pico, principalmente ali em torno do 3º dia. Alteração da diminuição da vasodilatação periférica, que também acontece na primeira semana. Em geral, as pacientes melhoram a hipertensão na média entre 5 a 7 dias. Certo? Mas 75% saem do hospital tomando medicação. Certo. Então precisa de um segmento ainda ambulatorial. Precisa voltar no consultório, ajustar a medicação. Tá? Diferentemente da gravidez, eu vou priorizar as medicações que faz que ela possa fazer uso durante o aleitamento. Certo? Tá? Se ela não está amamentando, por qualquer que seja o motivo, eu posso fazer absolutamente qualquer antihipertensivo. Perfeito. Se ela está lá amamentando, eu vou priorizar as medicações que passam menos pelo leite, para que o bebê não tenha repercussão da droga antihipertensiva que a mãe tomou. Certo. Existe uma dica que é, idealmente, fazer a medicação antihipertensiva logo depois da mamada. Então, para evitar aquele vale-pico inicial ali, né? Ou dar um intervalo de 3 horas. Certo. 2 a 3 horas ali, dependendo da droga. As drogas que a gente usa durante o aleitamento, diferentemente da gravidez, que são as melhores drogas, as melhores drogas são os inibidores da ECA. Certo. O bom e velho enalapril e captopril, que eram contraindicados durante a gravidez, no puerpério passam praticamente nada. Captopril passa 0,01% no leite. Tá? Então, é tranquilo. Posso fazer doses habituais. Não tem aquele poder antihipertensivo todo. Às vezes a gente vai precisar associar, e a associação inicial é nifedipina, porque dos bloqueadores de canal de cálcio também é o que menos passa no leite. Certo. Posso fazer amlodipina? Posso, não tem problema. Ibra, posso fazer? Existem alguns que sim, existem alguns que não. O mesmo raciocínio que eu tenho da nifedipina para amlodipino, eu tenho do enalapril com a losartana. Tá? A losartana passa mais no leite. Certo. E eu tenho muito mais estudo de segurança com enalapril e captopril do que com os BRAs. Certo. Então, primeira opção, IECA. Segunda opção, BRA. Posso fazer losartana de cara? Pode. Porque eu não tenho nenhum estudo que me diga que também não posso fazer. Certo. Eu não tenho contraindicação formal. Principalmente naquelas que tossem pelo IECA, né? Aí você não fez. Se não tiver tosse, você pode usar, vai utilizar o IECA. Mas se realmente ela tem uma limitação pelaquela tosse, aí você pode utilizar a losartana. E aí outros, por exemplo, a valsartana, algum outro, tem alguma contraindicação? Tem. Por exemplo, candesartana, telmisartana eu não devo usar. A valsartana até pode, tá? Mas não tem tanto estudo. Dos BRAs, tem melhor nível de evidência é a losartana mesmo. Ótimo. E beta-bloqueadores. Posso usar beta-bloqueador. Da mesma forma, aqui na gravidez, eu evito o atenolol, porque passa muito no leite. Mas posso usar, e aí propanolol é uma boa droga, passa muito pouco. Metoprolol, mais uma vez, é uma boa droga. Bisoprolol posso usar. Carvedilol, se é uma paciente que tem uma disfunção ventricular, que eu uso bastante para gestante, também posso usar. Diuréticos, diurético de alça, se a paciente está hipertensa, mas tem alguma comorbidade, alguma cardiopatia, pode usar. Se não, tiazídico, hidroclorotiazida, posso usar. Se não foi
uma pré-eclâmpsia mesmo, que tem aquela alteração, né? de hemoconcentração, que eu devo usar só a partir do 2º, 3º dia, posso usar sem restrição. Fica bem mais tranquilo, usar né? Do que a dose amamentação, baixa, né? no máximo 25 miligramas de hidroclorotiazida, porque doses mais altas, que é o que a gente usa na prática. Isso. Doses mais altas podem diminuir a produção de leite. Tá? 25 para baixo, a gente não vê isso na prática. Tá? Perfeito. O que mais? Espironolactona, aí a gente usa, pode usar, não tem problema. Sinal quase completo já. Melhora Tá bastante a né? situação. Show. Beleza. E normalmente a maioria vai sair usando medicação, mas tem uma flutuação muito grande. Costumam pedir o quê? Uma semana depois da alta, volta para reavaliar? 2 no máximo. Perfeito. É o tempo ideal, porque para não da correr mesma risco forma que fez a né? pré-eclâmpsia e subiu tudo, perfeito. Em uma semana, 10 dias, 2 semanas já está retornando ao normal. Quem teve um episódio de gestação com pré-eclâmpsia, as próximas gravidezes ou qualquer outro, qual é a recomendação para as próximas gestações para quem teve um primeiro evento? Muito bom, André. Veja, a gente tem o risco de ter novamente pré-eclâmpsia em torno de 25%. Então, aí já é um dos critérios que a gente usa de profilaxia com AS, tá? A gente tem os critérios maiores para usar o AS. Hipertensa crônica, diabética, tipo 1 ou tipo 2, lúpus, né, colagenose de uma forma geral, se tiver SAF então, paciente que tem uma pré-eclâmpsia prévia, principalmente com parto prematuro abaixo de 34 semanas, tá? Que aí é a prevenção secundária. Ela já teve uma pré-eclâmpsia prévia, tá? Perfeito. Então, essas têm indicação de usar S já desde 12 semanas. Joia, perfeito. Mas não há contraindicação de engravidar novamente, não, né? Sim, perfeito. Boa lembrança. Então é isso, pessoal. A gente cobriu aqui as principais dúvidas de hipertensão arterial na gestação. Mais uma vez, agradecer ao nosso convidado, doutor Alexandre. Vai ser convidado para outros podcasts no futuro, pode ficar tranquilo. Estou à disposição. E se você viu aqui no YouTube, comenta, diz pra gente se gostou do podcast. Não esquece de se inscrever no canal. Se tá ouvindo pelo podcast, coloca 5 estrelas aí, compartilha também com os amigos, os colegas de residência, de profissão, para eles também terem acesso ao conteúdo. Até a próxima.